Livraria. Bem-vindo a mais um dia de alegria e emoção. O Café com Café vai trazer muita diversão. Vamos juntos nessa, num clima de alto astral, curtir cada momento num programa especial. Café com Café é diversão garantida, momentos incríveis e risadas sem medida. Aqui temos música, convidados e muito mais. Café com Café, o programa que te faz feliz demais. Que é o meu? Já até entrou no... Pronto. Som, tá ligado aí? Agora sim. Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, Estância Palavra da Vida! Boa noite! Bem-vindos a mais um Café com Café. Quem esteve aqui ano passado? Ah, você verá que esse ano nós teremos uma grande noite também. Nessa noite nós vamos ter muita diversão, muita informação, muitas perguntas, muita emoção. Será que vai ter choro hoje, Braulio? Vai ter choro. Será? Sempre tem. Será que a plateia vai se emocionar com as histórias? Ah, eu acho que sim. Davi Ok? tem história boa. Deixa eu aproveitar e apresentar para vocês aqui o nosso elenco. Ali no violão, Braulio, uma salva de palmas. Olá, pessoal, boa noite! Braumir Sater. Como é que é? Braumir Sater. Braulio sabe. Você já começa o programa com essa piada horrorosa. Ah, vai? Como é que você faz isso? É que estamos em rede nacional, rapaz. Poxa, eu achei que era boa. E ali no piano temos ele, João Marcos Leão. Mas você sabe que no Café com Café as perguntas são feitas por vocês e quem responde as perguntas não sou eu, não é o Braulio, não é o João Marcos. Quem responde as perguntas é o preletor e nessa semana o preletor junto com a sua esposa, ok? Então, para que a gente não perca mais tempo, vamos começar chamando ele. Daqui a pouco nós vamos chamar ela também. Vamos chamar ele, Pastor Davi Marques. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor não cansa e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Uou! Muito bem. Braulio, esse chapéu eu já vi uma celebridade do nosso país Olha, tem usado ultimamente. Ok? Sim, o presidente desse país está usando um chapéu desse de vez em quando, Braulio. é que eu bati a nuca. É isso? Você caiu também, bateu a nuca, Eu foi bati a isso? nuca, sabe como é que é? Mas eu caí porque eu caí, entendeu? Certo. Sei lá, né? Deixa pra lá, não sei. Olha. Mas você tá falando do meu chapéu. Você tá chique, né, Felipe? Chique. Por quê? Mas tá estica. Mas olha essa meia. A minha meia. O que tem a Olha essa meia? meia, Felipe. A minha meia é uma homenagem ao Davi, ao Capitão América. Ó, salva de palmas, Capitão América. Pastor. Ó, é a produção me deu uma cadeira que tá abaixando, entendeu? Alguém vai ser demitido ao final do programa. Bem, vamos lá. Se eu estiver baixando o nível, não é simplesmente a cadeira, tá bom? É a cadeira que tá. Vamos lá então. Pastor Davi, mas antes da gente começar aqui, nós podemos escolher, olha que coisa maravilhosa. Nós podemos escolher algum produto da nossa lanchonete para tomarmos enquanto nós conversamos. Então eu queria chamar aqui Danilo. Vem aqui, Danilo, uma salva de palmas. O Danilo é um espetáculo. Rapaz, Ele
Foi na terça-feira o Chaves, uma salva de palmas para o Chaves, por favor. É um multi-homem, rapaz. E agora está servindo aqui no programa, tudo bem? Ah, ele também foi a Paquita ontem, não foi? Foi uma das Paquitas. Estava com a espada que dava medo. Vamos lá. Pastor Davi Marques, você quer tomar o quê? Você tem café sabor água? Sabor água. Não, café sabor água. Eu quero água. É um café africano muito famoso. Água só. Sem gás. Obrigado. Eu quero uma água também. Sem gás. Temperatura ambiente. pH 8. Não, tem que valorizar a nossa cantina, né? Falar que tem produtos aqui diversificados. Eu quero um sorvete. Não pode. Não, desculpa. Muito bem. Pastor Davi, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, né? Por estar conosco nessa semana como um todo. Tem sido uma alegria ter você, sua esposa, mas também vários membros da família que têm estado conosco aqui. Vários. Né? Eu estou baixando aqui, daqui a pouco eu estou embaixo da mesa. Certo? Igual nossos netos. Isso! Pastor Davi, vamos lá então ouvir algumas perguntas feitas pela plateia. Qual é a sua opinião sobre cristãos ouvirem músicas do mundo? Sem conteúdo explícito, sem palavras torpes, mas músicas do mundo. Nunca foi nosso costume proibir isso em casa. Obviamente, dentro do filtro que você falou, Salmo 101, Davi fala que ele não deixaria entrar na sua casa o que pegaria, grudaria na sua alma de material inapropriado. Mas fora isso, música é um presente de Deus. Eu gosto de, no meu tempo de relaxamento, de tocar, e eu toco músicas principalmente evangélicas, mais clássicas, outros estilos também. Você toca qual instrumento, pastor? É piano. Piano? João Marcos, vai passar. Não. Vamos lá. Não. Vamos lá, palmas em braille. Cadê o passador de pão? Nada como um menino que sabe de cor. Depois a gente corta isso no programa, tá bom? Graça de Deus, Pai, como poder cantar, como hei de começar, ela me dá certeza, e vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Agora mulheres e homens. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer. Pastor Davi Burke, o senhor também toca piano. Tem algo que o senhor não faz? Café. É o quê? Nós temos aqui na nossa lanchonete, por falar nisso, o Danilo está voltando, mas duas coisas que me chamaram a atenção durante o hino. Né? Primeiro que o Braulio encargou o Pavarotti, né? Rapaz, eu pensei que você não ia aguentar o fôlego até o final.
Segundo, que rapidamente nós vemos os irmãos mais avivados, né? Começa a puxar uma palma no meio do hino, não é? Levantou a mão, isso, né? Os irmãos profetizando na vida um do outro. Obrigado, viu, Danilo? Aleluia, aleluia. Você tá sério, Danilo? Ele vestiu o personagem, pastor. Você tá triste? Não? Tá bem? Você quer mandar um recado para alguém? Um recado para a família? Mamãe. Você falou sobre a questão de música, de ouvir música, né? Tem uma pergunta aqui relacionada a outro meio de comunicação. Pastor, vendo a grande quantidade de filhos e netos do casal, vocês aboliram a TV da casa? Bom, para falar bem a verdade, nós não tivemos televisão por muitos anos. É fato, não foi, simplesmente não é nosso costume, fora jogos, esporte. Nós assistimos alguns programas selecionados a dedo, de Netflix e outras coisas, mas de fato não tivemos televisão por muitos anos na criação dos filhos. Ok, se você pudesse fazer uma pergunta para Jesus, qualquer um, qual seria? Primeira coisa que vem à mente, porque eu, não tanto em termos da salvação, não tem explicação, mas me tirar de uma família caipira dos Estados Unidos, num certo sentido, e dar o privilégio que ele tem dado ao longo desses quase 40 anos aqui no Brasil, de influenciar vidas, eu não entendo. Por quê? Ok, se você fosse um personagem bíblico, qual seria? Davi. Não precisava nem mudar o RG, né? Eu acho que seria eu gosto muito, embora não tenhamos muita informação sobre Enoque, que as escrituras dizem que ele andava, a palavra usada no hebraico, traz a ideia de viver constantemente, para cá, para lá. Enoque sempre estava na presença de Deus. Eu admiro muito. Ok, dentro disso também, se você pudesse encontrar um personagem bíblico que não seja Jesus ou Enoque, como você já mencionou, quem você gostaria de encontrar e o que você falaria para esse personagem? Pensando um pouco fora da caixa, mas são tantas perguntas que eu faria para Adão. Eu acho que eu ia conversar com ele não, pastor. E não é tanto para dar um soco nele, mas entender como foi a terra do paraíso, como Deus havia criado no início e o que ele estragou, mas saber um pouco mais. Ele andava com dinossauros, ele pescava, claro que pouco tempo provavelmente passou, mas acho que teria muita coisa para perguntar para Adão. Você já está há quantos anos aqui no Brasil, pastor Davi? Indo para 38 anos agora. 38 anos. Isso. Em algum momento você pensou em voltar para os Estados Unidos? Hoje? Nesse momento. Nesse exato instante. Mas as passagens são muito caras de uma hora, então não consegui. Mas Felipe, seu café, por muitos anos eu já escrevi a minha demissão por discordar com isso, não estar contente com aquilo. Era imaturidade da minha parte. Hoje eu entendo isso, não que alguém não possa mudar de emprego, de carreira, profissão ou ministério, mas uma lição que eu tenho aprendido já como um dos pastores da primeira igreja batista e aqui na Palavra da Vida, 38 anos, há um retorno exponencial pela graça de Deus de longevidade. Ou seja, quando fica pulando de um ministério, um trabalho para o outro, pode até aumentar um pouco o alcance, oportunidades, rendimento, mas às vezes, especialmente no ministério, perde-se
esse aumento exponencial, esse retorno de poder investir em gerações de pessoas. Eu comecei como pastor de adolescentes na primeira igreja batista, quando tínhamos 80 pessoas na igreja. Hoje, alguns daqueles adolescentes estão se tornando avós. Nós os casamos, batizamos, fizemos um casamento, e você sabe bem, né, no ministério pastoral, o privilégio que isso é a mesma coisa no seminário. Agora você vê filhos de ex-alunos, logo netos de alunos que você deu aula. Eu quero dar aula para seus bisnetos algum dia. Mas esse é um privilégio também. Não é para todos, coisas mudam e realmente pensamos em desistir, mas eu louvo a Deus que Ele fez com que nós continuássemos e sobrevivêssemos aqui em outros ministérios. Você diria que o coração já é brasileiro? Bom, nós escolhemos morrer aqui, talvez hoje à noite. Espero que não. Já compramos, temos o nosso plano funerário, meio mórbido falar sobre isso, mas aqui em Atibaia escolhi um lote com ótima vista. Na chácara Dom Pedro, das Flores. a Dom Pedro lá, né? Mais ou menos. Então a ideia é morrer e se tornar terra brasileira, salve, salve. Bom, salva de palmas, gente. Tem um monte de brasileiro querendo sair do Brasil, é bom a gente ouvir aí o fluxo contrário. Uma pergunta relacionada com os estudos. Como é que eu posso perceber que eu estou roubando a glória de Deus? E o que fazer? Dos estudos, desculpa, pensei que era sobre estudo. Como saber se eu estou roubando a glória de Deus? E o que fazer? São tantos e tantos sintomas em nossa mente. Decepção quando ninguém nos elogia, fome por reconhecimento, curtidas, ira quando as coisas não são do meu jeito. São sinais de que o eixo central não é a glória de Deus, mas a minha glória. E todos nós estamos constantemente lutando contra isso. O temor aos homens é sintoma que você vive pelo aplauso de outras pessoas, entre tantas outras áreas. Frustração porque as pessoas não me gostam, não me cumprimentam. Essas emoções revelam muitas vezes o ídolo do eu no centro do nosso coração, que significa que reclamação é bem forte mesmo, porque eu acho que eu mereço mais, eu sou melhor, o tempo não é do meu jeito, o clima não é como eu queria, as pessoas não fazem o que eu quero que façam. São todos sinais de que eu reino no trono da minha vida. Hoje de manhã falamos sobre ídolos do coração. Eu gostaria que, a pessoa está perguntando aqui, eu gostaria que o pastor me ajudasse a diferenciar o seguinte: até onde vai o planejamento econômico, juntar para a aposentadoria, aquilo que muitos dizem, independência financeira, e o apego econômico, a confiança nas posses, deixando de confiar na provisão de Deus. O contrário também pode ser discutido, né? Faltar planejamento, gastar de maneira irresponsável, pensando, Deus proverá. Como é que a gente equilibra essa questão? Essa pergunta é extremamente boa. É a luta da nossa vida, creio que é da minha vida também. Amanhã a mensagem vai tratar muito disso, baseado em Salmo 49. Eu creio que há muita margem para responsabilidade financeira. Provérbios 13:22, se não me engano, diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então isso implica que eu estou pensando não somente em minha vida, a vida dos meus filhos, mas também prover em algum sentido, tanto espiritual como materialmente, para os meus filhos. Isso exige uma poupança, isso exige também uma certa folga. Ao mesmo tempo, 1 Timóteo capítulo 6 exorta aos ricos do presente século para não depositar sua confiança nisso, mas de serem ricos em boas obras. Então o planejamento, que eu acho fundamental, estabelece diante de Deus o estilo de vida que acha que Deus quer que tenha. Isso que nós tentamos fazer como casal. Passando disso, é tudo de Deus.
Então nós estamos pensando, eu não quero que meus filhos tenham que se preocupar com o final da nossa vida, cuidados, eu quero ter o suficiente para não ser um peso para eles, nesse sentido. Mas o que passa disso, o nível que eu diante de Deus determino, penso que é razoável, apropriado, sabendo que também a bênção do Senhor enriquece e com ele não traz desgosto. Diz também Provérbios 11, se não me engano. Então, eu posso curtir a bênção de Deus, mas sendo rico em boas obras. Então, normalmente o que nós pensamos Senhor, queremos a bênção. Então Deus enche nosso copo de bênção. Opa, então eu preciso de um copo maior. Eu pego um copo maior. Eu quero mais bênção, mais bênção, mais bênção. Mas a ideia é chegar no copo que você crê que Deus quer que tenha, para não ser um peso na vida de outros, para cuidar da saúde e tudo mais. E o que passa disso é para abençoar o mundo, ser rico em boas obras. Então eu acho que é diferente para cada um, mas eu acho que é importante ambos os lados. Pensando nos dias atuais, você diria que quais são os ídolos mais evidentes no mundo de hoje? Também vamos tratar um pouco amanhã, mas aparência física. O Brasil é campeão mundial ou bicampeão de novas academias, cirurgia cosmética, plástica e tudo mais. Uma ansiedade que acompanha qualquer aparente defeito físico. Então, vaidade física certamente é um ídolo muito grande do coração. A performance religiosa dentro do contexto das igrejas chama-se legalismo, perfeccionismo, mas não é para a glória de Deus, é para a minha projeção. Então, graça e paz nos meus lábios e horror dentro de casa. Então, nós temos um ídolo da projeção da nossa imagem diante de outras pessoas. Seriam dois que vêm à mente primeiro. Talvez esteja revelando o meu coração. Okay. Não, acho que revela bastante. Por exemplo, o Braulio está juntando dinheiro para fazer implante capilar. Então, abandona esse ídolo, Braulio. Não, mas eu vou... Sabe como é que é? Eu sinto falta da minha esposa passando a mão, fazendo café. Acho que faz uns 20 anos. Mas isso daí não é considerado, né? Cirurgia plástica... É para benefício, né, do casal, sabe aquela coisa? Mas entre nós, já pensou em fazer o nariz ou não? Não, Se implantar mais um, né? Um na testa. Não que tem nada errado. Na verdade, pastor, eu tenho uma verruga aqui em cima que nós estamos caçando aí um médico para tirar, mas está complicado. Ninguém quer mexer em verruga, sabe aquelas coisas? As tias da cozinha tiram, passa lá. Beleza. Pega uma peixeira. Você vê como eu sou judiado. Pastor Davi, na sua opinião, quem escreveu Hebreus? Barnabé. Por quê? Porque a epístola é paulina, mostra muita influência do apóstolo Paulo, menciona Timóteo no final da carta, diz que é uma carta de consolação, que é o significado do nome Barnabé. Você fez uma pergunta que eu sabia a resposta, de fato. Eu sabia disso. Tertuliano, um dos pais da igreja, que é o primeiro que cita a autoria da epístola, e ele identifica Barnabé. Tudo que nós sabemos sobre Barnabé, inclusive de ser levita, encaixa muito bem com a mensagem do livro e a ênfase. Agora, Deus não permitiu que fosse revelado, então é mais especulação, mas é importante porque nos ajudem a perceber alguns detalhes do livro que fazem todo sentido, caso fosse Barnabé o autor. Até porque os estilos de Paulo eram bem diferentes, né, o pastor? Que estilo? O estilo de escrita das epístolas. Sim, realmente foge das 3 epístolas paulinas, mas tem resíduos, evidências de influência paulina na teologia. Eu gosto de Barnabé, a entrevista não é comigo, eu sei disso, né? Mas porque eu olho para a história de Barnabé na Bíblia,
E é um motivo muito infantil da minha parte, mas eu penso assim, cara, esse cara merecia ter escrito um livro. Ele tem uma história tão bonita, então estamos juntos, embora não pouco importa a minha opinião aqui, o que importa é a sua. Importa sim. Mas estamos nessa junto. Mas tem uma pergunta aqui de alguém que quer fazer bullying comigo, né? Quantos anos você acha que o nosso apresentador Café tem de idade? Dica, é mais de 50. Nossa! Ele tá acabadinho. Não, mas não é não. Quantos anos? Quantos anos? Esquece essa dica que ela tá errada, né? E aí, chuta. Não chuta não, Lucas tem 13 anos. Lucas tem 13. O pastor fazia a conta, lembra da última vez? 45. Quase. Ele deu 45, eu tenho 43. Ok. Tá bom? Podia ter chutado para menos. Né? Não, mas é pela maturidade. Pela maturidade. Davi, você lembra o nome de todos os netos? Sim. Em ordem alfabética, assim, você sabe? Não, ordem alfabética não, nem ordem de nascimento, mas eu sei os nomes de todos os 23. Então vamos fazer o teste, são quantos? 23. 23, tá. Braulio, vai contando aí, ele vai falar. Não faz isso, ele vai falar, pastor. Davi, Lila, Tiago, Andrew, Tally, Lindsay, Stella. Bom, eu deveria fazer por famílias, né? Tá bom. Vamos começar de novo. Eu vou pegar com os de 7. Davi, Tiago, Natália, Stella, Felipe, Annalise, Owen e quem nasceu hoje, a Caterina. Ok? É uma família. Do Davi, Lila, Andrew e John. Ok? Do Daniel, Lindsay, Ben e Alex. Do Steven, Helena, Jack, Judah e Joana. Agora não lembro o nome dos filhos. Da Juliana Isaac, Hadassah, que faleceu, e Joseph. Da Keila Calvin, Daniel e a Ariela. Faltou ter 24. Você deve ter um dedo a mais, não? Entendeu? Me desculpa, palmas. Agora os dos filhos. Tá dos filhos não. Davi, tantos netos, né? No mundo de hoje que a gente vive, o que você pensa sobre o uso de telas para crianças? Uau. Temos gravado alguns programas no canal. De segurança, né? Pular no parapeito. Sim, é bom tela. Nós colocamos lá em casa que o neto quase pulou do segundo andar de casa. Então tela é muito importante. Nós precisamos de cuidado extremo hoje. São muitas pesquisas, tanto seculares como evangélicos, pesquisas evangélicas que revelam tremendos perigos e mudanças neurológicos do cérebro. Tenho acompanhado 2 trabalhos de mestrado e doutorado, um professor nosso, Marcelo Dias, que dá aula de grego aqui, fez uma pesquisa de doutorado sobre a diferença das gerações, da nova geração para gerações anteriores, até mesmo na capacidade de memorizar paradigmas da língua grega. E isso é comprovado. Tem um livro que nós gostamos muito, recém-lançado, e conversei com um casal, acho que outro dia, sobre isso, chamado A Pirâmide da Sabedoria. É um livro que usa a analogia da pirâmide nutricional, dos grupos fundamentais alimentares, mas usa o texto bíblico para mostrar que, começando com a palavra de Deus, com o povo de Deus, a própria natureza, livros, arte, inclusive música, arte mesmo, desenho, escultura e tudo isso, mas lá em cima, no top da pirâmide, é o açúcar, que chama-se telas.
absolutamente importante. Nós não vivemos numa redoma, não podemos isolar os nossos filhos, precisam saber interagir com isso, mas onde muitos pais estão perdendo a próxima geração, soltando cedo demais os filhos com uma liberdade total. Se com 8 anos já tem esse acesso, já assistiu pornografia, conforme vários estudos, e coisas muito mais pesadas. Então, limites é a palavra-chave, com sabedoria. No nosso grupo com os adolescentes, nós temos falado sobre alguns assuntos atuais, e um deles envolve o entretenimento. E tem sido assim, todas as semanas, tem sido bastante triste e até mesmo chocante ver como as telas e o acesso à pornografia, ele está muito avançado nessa faixa etária, né? Nós tivemos um aluno no CLD recentemente que saiu da escola porque ele matava todas as aulas porque ele estava dentro do quarto comunicando e jogando. E quando foi reprimido, tirado, ele falou algo assim: mas o meu celular é a minha vida. Então revelou muito o perigo que está sendo criado nesse sentido. Pastor Davi, o senhor comentou sobre ter estudado medicina, né? Não. Não é isso? É diferente. Nos Estados Unidos você faz uma faculdade normal, preparatório para o curso de medicina. Então não é como o Brasil, você passa vestibular, já entra. Então eu comecei um curso pré-medicina na faculdade, que no final de 4 anos de química, de física, de biologia e outros cursos, então você presta vestibular. Então você já tem 4 anos mais 5 de faculdade de medicina. Foi logo no início, eu estava cursando ciências e tudo numa faculdade evangélica, que também tinha aulas bíblicas, e eu saía muito bem nas matérias de ciência, mas o meu coração queimava pela palavra de Deus, pelo ministério, e foi quando eu larguei um para o outro. E a sua decisão de parar foi exatamente por isso, foi uma direção de Deus para o ministério? Sim, eu já estava, a minha vida consagrei ao Senhor com 17 anos de idade, iria cursar medicina para servir ao Senhor de alguma forma, e Deus poderia facilmente ter me direcionado assim, mas eu creio que foi um mover do Espírito para focar diretamente no investimento em vidas através de um curso pastoral ministerial. Você já enfrentou algum tipo de perseguição na sua história como pastor? Eu não diria, nunca colocaria no nível de perseguição como nós encontramos em tantos lugares, em índices maiores do que nunca na história do mundo, contra cristãos que nós conhecemos em vários lugares do mundo. Agora, oposição por assumir posturas com consciência limpa diante de Deus à luz da sua palavra, sim. Acusações, pessoas que você sabe que não vai com a sua cara de jeito nenhum, isso sim, mas é mais dentro da igreja do que fora da igreja, pela tentativa de fazer uma pregação expositiva fiel às Escrituras, ofende pessoas, e então não gosto, e deixam isso muito claro. Se o plano de Deus para o ser humano é a família, uma pessoa que não se casa, ela está fora dos planos de Deus? Longe disso. Nós erramos quando nós tentamos casar solteiros que Deus chamou para ser solteiro. 1 Coríntios 7 é muito claro quanto a isso. O apóstolo Paulo até inverte a coisa. Claro que família é plano de Deus, multiplicar e encher a terra, mas o apóstolo Paulo fala para o solteiro, chamado para ser solteiro, não se casar, porque é muito mais fácil servir a Deus como solteiro, tempo, energia, recursos e tudo mais. Então, quando nós sempre estamos fazendo de cupido, de casar as pessoas que Deus não quer que casem, nós estamos lutando contra Deus. Então, longe de ser cidadão de segunda classe, se é chamado de Deus na vida dessa pessoa, deve servir a Deus de corpo e alma como solteiro. Agora, para cumprir vários mandamentos bíblicos e vários ministérios, é importante ter a família e valorizar a família, mas nunca
desmerecer quem... Todos nós vivemos boa parte da nossa vida como solteiros. Antes de casar, a maioria dos casados vai viver como viúvo ou viúva em outro momento da sua vida, e muitas vezes há desavenças sem culpa da pessoa que o outro se divorciou e agora é solteiro de novo, mas ainda serve a Deus nessa condição. O senhor mencionou que por grande parte da vida vocês tiveram uma Kombi para poder caber todos os filhos. Sabemos que Kombi muitas vezes nos coloca em situações difíceis. A pergunta é: qual é o maior perrengue que vocês já passaram com a Kombi e as crianças junto? Não é hora de chamar minha esposa? Ela lembra disso. Ela lembra bem? Eu tenho um, mas não quer com todos os filhos. Tudo bem, pode contar. Eu ensinava os filhos a dirigir na Kombi, e o Daniel, nós fomos juntos, ele com carteira, mas aprendendo a dirigir, fomos na Dom Pedro para Itatiba, porque na época a gente tinha kit gás natural, mas quando nós chegamos no posto, encostamos, ainda tinha gasolina e tudo, todo mundo saiu correndo. E quando nós desligamos o motor, descemos, tinha gasolina que estava sendo jogado por todo o motor do carro, e era só uma faísca e a coisa explodia, todo o carro e todos nós. Então essa que foi, Margaret, você lembra de? Essa foi bem desagradável. Não é por causa da Kombi. Levamos um grupo de alunos para Macaé. Tem gente de Macaé aqui? Acho que tem, não tem? Macaé. Como? Semana que vem, mas acho que tinha alguém aqui. Passando por Rio, na linha vermelha, isso vários anos atrás, em caravana, e havia blitz da polícia do Rio, desculpa meus amigos cariocas aqui, e com metralhadores e tudo, pararam a Kombi com 6 filhos dentro, pequenos na época, olharam o documento, estava tudo em ordem, mas acusaram alguma coisa da documentação, não estava legal, e era tudo para... E eles falaram: vão botar toda a sua família na rua agora e ficar com seu carro. Era final da tarde, a gente assustado, falei: mas tem que ter um jeito, como que está tudo certo, eu tirei a documentação, Gerson fez isso, Gerson não erra, não, está tudo errado, mas tem que ter alguma coisa, deixa eu falar com o meu chefe. E foi lá e falou: a multa é de R$50, só coloca dentro da carteira e a gente deixa você ir embora. Eu aprendi depois como eu deveria ter agido, mas para mim foi um assalto dentro da Kombi, com os 6 filhos, com cara de metralhadora, falando: eu vou pegar seu carro. Foi um assalto e foi ruim. Lá no Paraguai, passamos por esse também, que fomos, desculpa para sua esposa, mas até Assunção, de Ministério de Kombi também, fomos parados tantas vezes, mas lá eles olhavam para dentro, para toda essa criançada, e derretia o coração deles. Então eles falaram: não, pode passar. Próximo, pararam a gente: mas pode passar. Foi um pouco melhor. Lá eles são corruptos, mas eles têm coração, né? Acho que tem coração. Talvez a diferença. Pastor, olha, parece que o senhor está no shape, né? Conta pra gente qual é a sua rotina de treinos e de exercícios físicos. Sério? Bem teológico isso, né? Sim. Eu jogava futebol nos Estados Unidos, brasileiro, futebol no colégio, na faculdade, e também beisebol. Então eu sempre amei esporte. No início, nosso relacionamento, a minha esposa, que também nadava, jogava vôlei, outras modalidades, a gente corria juntos. Foi parte do nosso... Então, desde o início do relacionamento, educação física, essas coisas, tanto pelo relacionamento, mas também pelo corpo, e mordomia do próprio corpo. Na época de crianças pequenas, ela saía para correr, eu depois ficava com as crianças e vice-versa. Mas hoje nós tentamos fazer algum exercício 5 vezes por semana. Meus joelhos do futebol não... Ontem eu corri um pouco, mas é muito difícil.
Então eu ando 5 quilômetros 3 vezes por semana. Eu montei uma academia em casa que eu comprei do Sergião, pai do Serginho, que está aqui lá no fundo. Quando ele foi para o campo missionário, eu comprei tudo que ele tinha, que ele e Márcia são grandes incentivadores nossos nesse sentido. Então faço academia, exercícios, e minha esposa assiste vídeos de flexibilidade, de abdominal, de aeróbica e tudo isso. Então a gente tenta fazer algo 5 vezes por semana para isso. E muda, às vezes é natação, às vezes é outra modalidade. Eu também assisto vídeo. Davi, eu lembro que teve um episódio em que acho que você quebrou o braço e o braço ele colou, digamos assim, de maneira torta, foi isso? Você tem boa memória. Eu lembro que eu vi a cena de você virando o braço e aquilo chamou minha atenção. Você poderia mostrar? Não é tão... eu acabei de fazer ressonância também, porque eu tenho, por causa daquele problema. Quando eu tinha 12 anos de idade, num campeonato de beisebol, eu peguei a bola e já estava com lesão, algum problema, joguei a bola e literalmente quebrou o húmero. E o médico, infelizmente, naquela 50 e tantos anos atrás, não operaram para colocar de volta. Então ficou assim. Então eu não consigo pôr essa mão mais perto do peito, assim. E na época era ainda mais. O braço deitava, essa aqui só vai até aqui e essa para cá. Então a minha carreira de jogador acabou. Eu continuei jogando, mas às vezes a bola ia para cima, às vezes ia para o chão, porque não tinha mais aquele controle que precisava. Ficou especialista em bola curva. Mais ou menos, a bola para o chão. Então é um defeito que eles vão usar para identificar meu corpo se um dia eu for carbonizado. Apocalíptico, pastor, hein? Ele já falou da morte dele essa noite, agora que essa maneira. Eu estou fixado nisso. Por falar nisso, posso fazer um convite? Claro. Que um dos meus medos, a minha esposa sabe disso, é que ninguém compareça no meu culto fúnebre. Todos vocês são convidados. Vai ser uma festa, nós vamos cantar, tem horas de músicas, eu já escolhi tudo isso. Então, por favor, compareça. Eu estou olhando. Senão você volta para puxar o pé, né? Ele vai ver de camarote, lembra que ele comprou uma... Durma aquela noite com a luz acesa, porque se não for para o meu culto fúnebre vai ser difícil. Davi, no processo de aprender português, você cometeu alguma gafe, de falar a palavra errada? Gente, hoje de manhã. Sempre. É uma eterna aprendizagem, você sabe pelo inglês também. Eu já confundi coelho e colher. Eu lembro aqui pregando na capela bem no início, porque me jogaram no fogo. Eu cheguei para tomar o lugar do nosso saudoso Carlos Oswaldo em 1987, quando ele foi para os Estados Unidos fazer o PhD dele, o doutorado dele. E eu entrei nas aulas de grego 6 meses depois de aprender inglês. Eu falei muito desse. Aqueles alunos se tornaram hereges todos, porque torcem o texto original de todos. Muitas seitas surgiram. Eu estava pregando na capela sobre a vida abundante, permanecer em Cristo, João 15, terminei com uma oração assim: ó Senhor, Tu sabes que nós não temos uma pinga de poder. Foram lá no lanchonete, pegaram uma cachaça, porque não tinha pinga poderosa. Não é uma pinga qualquer, é uma pinga de poder. Eu não me lembro se eu fizesse aqui. Eu acho que foi outro missionário, mas eu era capaz de fazer isso, ao celebrar a Santa Ceia. Mas sem lembrar, ceia é feminino. Então, irmãos, tomemos o Santo Ceia. Mas tem uma senhora da nossa igreja
que cada vez que eu pregava, chegava com uma lista, e ela muito doce, muito humilde. Eu falei, pastor, deu para entender? Quando ela falava, deu para entender, que abobrinha, eu falei, agora. E ela abriu uma lista de tudo que falei errado, mas isso foi bom. E a minha esposa, que foi criada aqui, cada conferência tem que aturar as pessoas falando, mas por que sua esposa não tem sotaque e você tem sotaque? Então, mas é bom. Davi, minha esposa também, né, paraguaia. Tivemos alguns conflitos assim com o aprendizado de língua também. Quando a gente começou a namorar aqui no nosso primeiro ano de seminário, você foi nosso professor, e a gente naquele momento assim, de namoro, né, não pode cometer gafe. Todo mundo tem que parecer bonito, né, arranjado. Viemos no banquete do seminário, certo? E aí o irmão dela, que tinha carro, veio dirigindo, eu e ela atrás. Quando nós chegamos aqui no banquete, ela pediu para fazer uma coisa. Agora deixa eu contar o contexto. Em espanhol, isso aqui, paletó, se chama saco. Certo? Aí eu saio do carro com a Kátia, aí ela vira para mim e fala assim, você pode segurar o saco do meu irmão um pouquinho? Rapaz, tem que aprender bem agora, não dá problema. Aí aquela dúvida, né? Eu quero namorar com ela, eu estou disposto a que preço, não é? Ainda bem que o meu cunhado entendeu. Não. Aí interviu, graças a... E a verdade, essa história é real. Eu acho que você ficou muito embaraçado. Fiquei muito embaraçado. Bem, gente, olha, isso aí tá ao vivo, rapaz. Corta isso aí depois. Tá? Mas agora nós temos um breve intervalo, porque nós temos esse ano, nós temos o nosso patrocinador ao vivo fazendo merchandising no programa. Então eu quero chamar aqui o representante da Palavra da Vida, por favor, pode vir. Ao vivo e a cores, Davi Simonetti. Muito bem, tá, boa noite. Muito bem, Davi Simonetti, representando o nosso patrocinador, Palavra da Vida. Eu sei que a Palavra da Vida tem diversos produtos para a família brasileira, não é? Apresenta para nós aí. Não, exato. Você consegue diminuir um pouquinho, por favor? Muito obrigado. Bom, mano, chegou novas camisas top de linha aqui. Você já pensou em se vestir de maneira fashion e também promulgar o evangelho? Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Só temos essa nova Marmitex. Aqui, ó, essa mochila aqui, ó, muito boa aqui pra você que... Você quer dizer uma lancheira, né? Uma lancheira. Pra você levar aí pra praia aí, ó, sua farofa aí. Isso, bom demais. Tecnologia high-tech, Word of Life Industries, né? Muito bom, super importado. Chegaram também novas garrafas squeeze, muito bonitas aí pra você ver. Deixa eu ver aqui a qualidade do produto. Essa é chique, hein? Olha só, muito bom. Tem mais aí? Tem novas garrafas aqui, ó, copo Stanley. Pra você que não sabe, o copo Stanley, ele congela a sua bebida na temperatura que você quer. Congela ou aquece qualquer tipo de bebida, todas as bebidas, menos as bebidas que não agradam a Deus, né? Essas aí, isso aqui nem entra aqui. E olha só isso aqui. Tem um bico aí, né, de silicone. Isso aqui tem uma biqueira de silicone chique. na cor da garrafa. Uma salva de palmas. Agora só tem rosa e vermelho, eu acho. Tem rosa e vermelho. Okay. Vendeu tudo. E muita gente aí, se você tem um marido em casa aí, o copo Stanley é uma coisa que todo homem quer. Só que tem vergonha de admitir que comprou, né? Porque é meio tipo beach tênis, assim, tá vendo? Na roda, assim, né? Então, comprem para os seus maridos. Também chegaram novas pulseiras da www... Eita, essa não, né? Da Aliança Noética. www.jd. Aí, ó, sensacional pra você. O que significa mesmo, Davi? É o What Would Jesus Do. O que significa? O What Would Jesus Do. Só pra lembrar, né? Realmente. Chegaram também os nosso corta-vento, nosso corta-sol. Nosso corta-sol. Você usa aqui esse corta-sol aqui, ó, você fica branco, cara. Você fica pálido. Ele corta todo tipo de radiação solar aí. Outra aí da high-tech technologies aí.
Pô, e também chegou aqui o nosso incrível aqui, o nosso corta-vento aqui, ó. Esse sim, esse é o corta-vento. Fantástico aqui, poxa. Mas ele corta o vento mesmo? Fala pra mim. Ele corta, cara. Quer dizer que se bater o vento a pessoa não sente? Se assopra assim, ele faz curva aqui, ó. O pessoal da Fórmula 1 usa isso aqui. Nós vamos fazer um teste aqui, põe o corta-vento, eu quero a ajuda de 2 homens da plateia, pastor Davi, vem você também aqui. 2 homens da plateia aqui, nós vamos encarnar o lobo mal soprando e vamos ver se corta o vento mesmo. Cadê o Daniel? Cadê? Chama o Daniel. Cadê o China? Daniel China. Aí? Olha só. Ó, pode vir isso, por favor. Uma sala de palmas, por favor. Opa! Rapaziada, quando eu falar já, a gente sopra. Não tem problema se forem pingos de cuspe junto, tá bom? É até mais realista. É mais realista, né? Certo? E vai ter que cortar o vento, senão é propaganda enganosa. Põe o corpo, Põe o corpo aí pra não ficar molhado. Bom, quando eu falar já, certo? Vamos lá então. 1, 2, 3 e já! Nossa, não senti nada! É incrível! Uma sala de palmas! Uma sala de Isso aqui é produto bom, hein? Corta sóis também, ó. Devocional, palavra da vida pra sua criança aí. Que é boa, ele vai te orientar, você, a sua criança, já seu pitiquinho, pra conseguir ler a Bíblia sozinho aí. É fantástico, você não vai nem precisar ajudar ele vai aprender sozinho isso daqui, ó. É muito bom aqui, ó. Temos também a mochila Eco Bag pra você que quer sustentar o meio ambiente também. O que tá escrito aí? Muito bom. Sustentar o meio ambiente. Eu tô me sentindo Siqueira Júnior aí. O que tá escrito aí, Simonetti? Fala pra gente. Tem umas inscrições aqui em hebraico, em braille. Não, em hebraico não tem nada. Em português tá escrito o quê? Tá escrito viver é Cristo Isso, e ele viver é Cristo. O resto é a mesma coisa. Isso. E aí tem em português, em espanhol, inglês, grego, alemão. Tudo, cara. Tem até uma cruz aqui também, muito bom. Muito bem. Qualidade. O que mais temos aí de produto? Temos também outra devocional aqui, né, pô? Essa aqui é muito boa, eu particularmente não tenho, mas eu tenho a dos outros anos também, eu fazia Deus e a Bíblia. todos os dias. Jovem. Muito bom, muito bom. Também temos novas espadas também que chegaram lá, de apologética, de Bíblia para criança. Espada, você está falando da Bíblia, é isso? É óbvio. Ok. O vídeo É óbvio. Pô. Não, mas é isso também, gente. Tem também 101 ideias para você paparicar seu filho. Temos muitas coisas boas aí, cara. Você recomenda esses você recomenda? Lógico, é bom. Eu não li, mas deve ser bom. O autor tá aqui. Não, mas esse é Se falar que é bom, meu. É isso, né? Tem mais algum produto aí ou é isso? Tem muito mais lá. Muito. Vocês precisam ir lá, invistam muito lá na livraria. Muito bem. Então é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Representante da palavra da vida, por isso orem pela palavra da vida também. Muito bem. E nós vamos aproveitar essa introdução para agora chamar aqui ao palco também Carol Sulmark. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar. Não fiz assim ainda? Como assim vocês pararam? Continua jogando. Deixa eu cuidar. Alegre por te vencer. Cantarei as minhas. O teu amor que alcança e me faz tocar. Muito bem, Kerson, seja bem-vindo aqui, tá bom? Você quer acrescentar algo ao que o Davi já respondeu aí essas perguntas? Quer fazer o teste do nome dos netos? Não precisa, é tranquilo. Muito bem, nós temos aqui uma pessoa dizendo o seguinte: nós acabamos de ficar noivos, certo? Quais passos
nós deveríamos dar no momento assim, de início de casamento? O que vocês recomendam para um casal rumando para o casamento e no início do casamento? Bom, interessantemente, em maio, né, será lançado o próximo livro. Davi escreveu junto com o pastor Ricardo Libânio, da nossa igreja aqui em Atibaia. E o título do livro é Casei-me. E agora? Tornando-se nos primeiros anos do casamento. E eles têm 20 capítulos tratando justamente as áreas onde precisa de um pouquinho de trabalho para tornarmos uma só carne. Então é muito variado, muito profundo, muito prático. Então é uma dica, mas obviamente estudar a Bíblia, ver qual é o propósito que Deus tem para o casamento, qual é a missão que Ele deu para vocês como casal, o que Ele quer para vocês e como que vai adicionar, multiplicar, né, a força do outro, para que vocês dois, casando, vão multiplicar, vão trabalhar muito melhor em prol do reino de Deus do que se fosse separado. Davi, o que você diria? No livro que fizemos sobre namoro e noivado, essa ideia nós representamos pela fórmula matemática 1 mais 1 tem que ser maior que 2 para justificar o casamento. Então, como nós falamos, o solteiro sozinho pode ir muito longe, mas nós casamos com alguém que nos leva a ainda mais do que nós poderíamos fazer sozinhos, senão não deveríamos nos casar. Mas os primeiros anos de casamento ainda estamos descobrindo como é que complementa o outro, seja nas tarefas de casa, seja em termos financeiros, e especialmente o time ministerial para impactar o mundo, um complementando o outro. Ok? Como você teve certeza de que o Davi era de fato o homem da sua vida, Desculpa. Primeiro Olha, uma coisa que me ajudou muito foi o apoio da minha família toda, porque tanto meu pai como minha mãe, ambos tiveram uma pessoa no casamento, na família de origem deles, em que quando eles casaram, os irmãos sentiram, tem uma coisa, mas a gente não sabe exatamente por que a gente não está tão afim, e depois no passar dos anos, o casamento não deu certo. E não verbalizaram, ninguém falou porque não tinha nada concreto. Aí, quando meus pais estavam criando os filhos, eles pensaram como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a terem essa certeza, e não só eles, mas nós, como família, ajudar para saber. Então, eles, antes da gente se interessar por menino, por menina, naquela época que não estava nem aí, eles já pensaram num plano que a família toda entraria em ação. Todos iriam conhecer muito bem o candidato e dar o apoio. Obviamente, o voto da minha irmãzinha não pesava tanto como o voto do meu pai, mas tinha direito a votar. E todos iriam conhecer muito bem antes de começar a namorar. Então isso deu uma segurança muito grande, porque não era eu sozinha tomando uma decisão para o resto da minha vida, na minha imaturidade de jovem. Eram meus pais, meus irmãos que me conheciam, me amavam e queriam que eu acertasse. Então todos eles conheceram muito bem Davi e viram que realmente a gente encaixava muito bem. Eles deram um aval e assim então nós começamos a namorar, depois noivar e casar. Então isso me deu uma segurança muito forte. E você, Davi, como é que você teve certeza que Carol Sue era a mulher da sua vida? É a beleza física. As pessoas perguntam onde nós nos conhecemos e, ironicamente, foi um vislumbre da nossa vida no futuro. Nós nos conhecemos, nos vimos pela primeira vez no aeroporto JFK em Nova York. O irmão dela me mandou estar à espera caso o voo dela atrasasse, ela perdesse o próximo voo para Palavra da Vida em Nova York.
e eu estava lá para receber. Quando ela desceu da escada, eu falei comigo mesmo, essa mulher é minha. Demorou um pouco para ela descobrir igual, não era tão assim, mas eu já sabia muito da família, do caráter, passamos 5 horas no carro juntos, eu me apaixonei. Mas nós desenvolvemos uma amizade. Daquele momento, mais 8 meses até oficializar qualquer tipo de namoro, em que nós, junto com os irmãos nossos, desenvolvemos uma amizade. De fato, me encantei e não parei de me encantar. No caso dele, né, ou mais especificamente da Carol, ela tem uma família que é estruturada e tal, isso ajuda muito. Mas no caso de não ter uma família estruturada, né, tem a questão da igreja, como vocês poderiam orientar? Porque esse é o nosso ministério hoje. Eu vim de um contexto assim, embora, como eu já falei, de um avô piedoso, mas por décadas meus pais andavam longe do Senhor em termos de padrões bíblicos. De fato foi bebedice e alcoolismo em casa. A questão no meu caso era a busca que Deus colocou no meu coração de mentores, de leituras, de exemplos que eu não tinha na minha vida. Eu vim até o Brasil em 1980 atrás disso. Nossa igreja é muito pequena, não tinha pastoreio, e o que eu ouvi da família, do meu melhor amigo e da irmã dele, depois que eu a conheci, me trouxe até aqui atrás disso. Então há esperança. Alguém que vem de questão de abuso, maus tratos, divórcios, vícios, droga e tudo mais, mas nós podemos começar um novo legado. Deus faz isso e começa Ele mesmo colocando esse desejo em nosso coração e a esperança para todos nós e cada vez mais pessoas, porque cada vez mais famílias são desfeitas. E nós desafiamos os jovens que vêm desse contexto de procurar mentores na igreja, alguém que possa investir na vida deles, conhecê-los bem e ser sinceros, falar, olha, eu não vejo que vocês são bons um para o outro, ou pelo contrário, olha, desde que vocês começaram a namorar, parece que vocês têm crescido tanto. Isso ajuda, porque você sozinho tomar uma decisão assim, a gente fica meio cego, né, quando está emocionalmente envolvido e precisa ouvir a voz de outros. Então, se não tem na família, de procurar pessoas de confiança na igreja que possam cumprir esse papel. Davi, você é autor de quantos livros? Com o livro que será lançado, Deus permitindo, em maio 22, meu alvo é ter um livro para cada neto. Então eu incentivo os filhos a terem mais filhos para ter mais livros. E tem um projeto que a editora pediu, que seria para a Kate, que nasceu hoje, para o final desse ano, mas não sei se eu devo revelar. Aqui seria um dos primeiros lugares. Sai em maio o livro Casando e Agora, mas a editora há 6 anos clama para nós produzirmos uma Bíblia anotada da família segundo o coração de Deus. Seria uma Bíblia em que todos os textos que tratam de alguma forma, sem inventar, fazer malabarismo exegético, mas onde a palavra de Deus realmente trata de alguma forma, como fizemos no nosso comentário grande, mas basicamente seria reunir devocionais, isso tudo que nós temos produzido em 40 anos, com pequenos blocos de texto numa Bíblia segundo a família de Deus. Então eu estou trabalhando, fazendo leitura da Bíblia toda e tirando todos os textos, e a ideia seria o 23º livro. Ok? E vocês souberam o primeiro. Quero se você já leu todos os livros do seu marido? Sim, eu leio antes de ele enviar para a editora.
Eu leio antes dele mandar para qualquer pessoa, né, para fazer a revisão. Então... Qual deles é o seu preferido? Lar, Família e Casamento. Deixa a mulher responder, rapaz. O mais completo é o Lar, Família e Casamento. Porque o que eu acho interessante naquele livro, mesmo que ele tem nas notas de rodapé o grego e o hebraico, que eu não tenho conhecimento nenhum disso daí, mas é fácil de entender, porque é tão bem explicado e então foi... levou um tempo, né? Porque é bem grande para ler aquilo tudo, mas é muito bom e eu gostei bastante. Ok, como foi o processo de conduzir os filhos a Cristo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, cada um tem uma história diferente, mas como a gente sempre buscou fazer o culto doméstico dentro de casa, e nós temos o privilégio que eu sei que pouca gente tem, que a gente mora onde o Davi trabalha. Ele podia ir a pé para o escritório, estava em casa no café, no almoço, na janta. Então podíamos fazer um culto doméstico juntos, o café da manhã, à noite antes deles dormir, podíamos fazer de novo. Então sempre tinha muita Bíblia e muita conversa sobre a Bíblia dentro de casa. Então as conversas surgiam de uma forma bem natural. Eu lembro que o mais velho, o primogênito, estava comigo lá no Hospital Atibaia, acho que eu fui fazer consulta, e ele estava junto e ele viu uma cruz, um crucifixo com Jesus na cruz. E ele perguntou: mãe, por que Jesus está na cruz ali? A gente sabe que ele não ficou na cruz. Aí, porque a gente foi conversando, saiu todo o plano de salvação e ele aceitou a Cristo nesse momento. Cada um foi diferente. O terceiro foi evangelizado pelos 2 irmãos mais velhos e eles entraram dentro de casa. O Daniel aceitou a Cristo com a gente. Então, cada um... Mas por tanto fazer o culto doméstico em casa, a conversa sobre a Bíblia e os princípios de Deus era tão natural que acontecia assim de uma forma bem natural. Não sei se você quer... Só o fato de que 2 áreas onde o inimigo tem atacado as famílias, que sempre eram fundamentos da criação de filhos, nas áreas de discipulado e de disciplina. São as 2 grandes responsabilidades dos pais. Discipulado, que vem através do ensino da palavra de Deus em casa, o que a maioria das famílias hoje não faz. Disciplina nos momentos em que nós expomos o coração do filho como malvado, como pecador, e nesse momento levamos a Cristo. O mundo hoje nos convence de que disciplina é do diabo, prejudica. Os 2 momentos em que mais filhos chegam a Cristo: discipulado no culto doméstico, momentos de disciplina, e o inimigo tem tirado ambos de nós. É um grande perigo. Tem 2 perguntas aqui relacionadas a isso, Davi. Primeiro, sobre o culto doméstico. Como acontecia, com que frequência era na casa de vocês? Nós fazíamos todos os dias, muitas vezes 2 vezes por dia, mas de novo, era ele não pegava fretado, indo para São Paulo 6 da manhã, chegando tarde à noite. Eu sei que é diferente para cada família, mas o importante é que era prioridade. Então, às vezes, uma família consegue ter um tempo junto em família 3 vezes na semana. Então, se é prioridade, vocês irão fazer naquelas 3 vezes por semana que são juntos. Então, mas não é um cultão. Não era um cultão, era uma coisa muito divertida. Era uma leitura, uma oração, era músicas cantadas, era às vezes jogos sobre a Bíblia. Muitas vezes a gente fazia na Kombi, porque nós íamos chegar muito tarde à noite, ia todo mundo dormir, então a gente fazia brincadeiras de preencher o espaço. Meu Deus é tão grande que... E cada um vai inventando assim uma ideia de o que Deus sabe, o que Deus faz, que se transformava num momento de louvor. Isso era um culto doméstico. Então era um tempo sim voltado para aprender, ou para louvar, ou para orar, mas que a família toda estava junto. E a segunda pergunta é sobre a questão da disciplina. Hoje nós vemos uma febre do conceito de
disciplina positiva. A disciplina não pode ser corretiva, não pode ser punitiva, né? Mas ela pode ser apenas reforçando as coisas boas que a criança apresenta e nunca lidando com as coisas ruins. E bem, eu e minha esposa passamos alguns anos pastoreando e também lecionando no sistema educacional, e nós temos visto que, em muitos casos, os filhos agora estão punindo os pais, estão batendo os pais, certo? Parece que não tem funcionado muito esse esquema. Queria saber um pouquinho a opinião de vocês e até mesmo um embasamento bíblico sobre a questão da disciplina e essa visão de disciplina positiva, por exemplo. Bom, até mesmo hoje nas nossas conferências, se não tivermos 1 hora ou mais para desenvolver bem esse tema, nós evitamos, tratar. Porque as pessoas vêm com tantos preconceitos de trauma, de maus tratos e tudo mais. Essa questão de positivismo é tão absurda a questão, baseado só no modelo de Deus nosso Pai, que usa a disciplina de pais falhos humanos para refletir que Ele nos disciplina. Hebreus 12, versículos 5 a 11, que seria um texto fundamental. Outra questão, mas a disciplina é só no Velho Testamento, vara é figura, são argumentos que não têm respaldo bíblico, exegético, na língua hebraica, e dizer que isso não existe no Novo Testamento. Efésios 6,4 fala de disciplina, admoestação. Hebreus 12 diz que disciplina dói. Então falar que é só por Deus, o nosso Pai, é quem nos deu os 10 mandamentos, que dizem: não furtarás, não adulterarás, não usarás o nome de Deus em vão. Boa parte dos 10 mandamentos são os nãos. Então dizer que isso prejudica é minar totalmente a paternidade de Deus. O livro de Provérbios não enfatiza isso. A ênfase da Bíblia é discipulado, colocar no caminho. Mas se colocar no caminho e fazer de conta que não viu que o filho saiu, é deixar de amar o filho. Só 5 ou 6 textos em Provérbios tratam da disciplina, e disciplina corporal, que nós cremos é bíblica ou correta, feita da maneira certa. E aqui entra N qualificações, sem raiva, sem exagero, sem bater em lugares expostos com ossos pequenos, no bumbum, poupança, de forma para provocar uma dor homeopática que dura um tempinho e logo passa, mas estimula o nervo espiritual que vai do bumbum até o coração, para que o filho chegue até Jesus, sempre apontando o coração e Cristo. Esse é um resumo até arriscado fazer em 3 minutos. Você quer acrescentar? Eu acho que nós temos medo da dor. A gente faz tudo para fugir da dor. Mas quando nós não ensinamos para os nossos filhos que o pecado dói, eles não vão fugir do pecado. E a gente tem medo de usar a dor na vida dos nossos filhos. Não necessariamente sempre a dor de usando uma vara, alguma coisa, mas uma criança maior, a dor da perda de privilégio, a dor de tantas outras coisas estruturadas. Mas na área física, por exemplo, nós levamos nossos filhos para tomar uma injeção, uma vacina, alguma coisa que dói, para protegê-los de algo pior. E a disciplina é a mesma coisa. Ensinar para o filho que o pecado dói. E nós queremos dar essa dor por pessoas que amam, que não vão exagerar, que vão cuidar, fazer da forma correta, para que o nosso filho fuja de algo muito pior. Todas as gestações foram planejadas? Sim, no nosso caso sim. E como que vocês administraram ao longo dos anos as personalidades de cada um dos filhos, as desavenças, ciúmes entre irmãos? Conta um pouquinho pra gente. Bom, todos são bem diferentes. Nós não tivemos problema de ciúmes entre um e o outro. Eles sempre acharam muito legal ter um irmãozinho, uma irmãzinha chegando.
mas obviamente tivemos briga dentro de casa e o egoísmo nato do coração e todas essas coisas. Eu tenho o privilégio de ser casada com alguém que não admite que ninguém me trate mal. Então ele me protegia muito dos meus próprios filhos quando precisava. Então ele não admitia o desrespeito, a desobediência e você vai tratar minha esposa dessa forma também, agora é comigo. Então isso me ajudava muito, mas eu sozinha também, lógico, a gente como mãe nós temos muito mais normalmente tempo com os filhos e eu que tinha que fazer a maior parte da disciplina e discipular dessas coisas, e quando o Davi chegava ele tomava conta dessa parte para me dar um pouquinho de refrigério também. Mas a gente vai aprendendo, né? Quando você tem um filho, você pensa, como é que eu vou ter tempo para qualquer outra coisa? Toma todo o tempo que você tem. Até que nasce o segundo, mas o que eu fazia quando só tinha um? E é assim, né? Você vai aprendendo, administrando e aprendendo com cada um que é totalmente diferente do outro e, não sei, de algum jeito todos nós sobrevivemos. Bem, por que depois de ter 5 filhos, vocês decidiram adotar mais uma criança? Conta pra gente como foi essa decisão. Bom, a adoção foi algo que o Davi sempre teve no coração dele. Ele sempre achou bonito, sempre quis. Pra mim já era uma coisa meio... não sei. E daí casamos e em 10 anos... Não, 12 anos, tivemos os 5 filhos, então não era assim, não vinha a ideia de adotar, mas aí depois que a caçula nasceu, nós decidimos, tá bom, acho que deu, né? E daí veio mais uma oportunidade de adotar. No nosso pensamento nunca foi a intenção de adotar um bebê, porque eu acho que quem não consegue ter filhos, eles devem adotar os menorzinhos, né? Os bebês. Para nós a adoção sempre foi um resgate, alguém que dificilmente seria adotado, de poder resgatar uma vida. Então surgiu nós soubemos de crianças que estavam precisando ser adotadas, nós oramos sobre aquilo, nós buscamos muito conselho de muitas pessoas e, na minha cabeça pelo menos, nós iríamos ouvir, tipo, você tá doida? Como assim? Pegar mais uma criança, pegar uma criança grande, mas não foi isso que nós ouvimos. E Deus foi abrindo porta. Eu estava meio pé atrás e eu rogando a Deus, escreva no céu, faça de alguma coisa assim, para eu ter certeza absoluta que é isso, porque eu sabia que seria um desafio bem grande. Mas no tempo todo nós sentimos como se Deus estivesse nos estimulando. Eu quero que vocês confiem em mim. Eu quero que vocês deem um passo no escuro e confiem em mim. E chegou ao ponto que a gente tinha que ter mais razão para dizer um não para a adoção do que para dizer um sim. Então nós demos um passo no escuro e foram 10 anos de andar no escuro. Foi realmente um desafio, porque ela tinha 9 anos, né? Ela tinha 10 anos de idade, a gente tinha filho de 13, filha de 12, ela de 10, de 9, de 6 e de 3 anos. E foi um desafio muito, muito grande. Olhando para trás, eu descrevo assim, são 9 anos que eu nunca mais quero repetir a experiência. Mas eu louvo a Deus por ter passado por aquilo, pelo tanto que Ele nos ensinou. Eu acho que o nosso ministério teria sido muito diferente e muito menos eficaz se não tivéssemos passado por aqueles 9 anos e depois ainda mais com tudo que nós passamos com a Radassa e tudo. Foram momentos preciosos que Deus nos ensinou, coisas, Ele mostrou para nós coisas feias que tinha no próprio coração, que talvez de uma outra forma nós nunca teríamos visto. Nós vimos coisas nos corações dos outros filhos que talvez nunca teríamos visto. E Deus queria que nós aprendêssemos, que nós crescêssemos. Então, foi uma coisa boa. Davi tem
algo a colocar sobre isso? Só para, eu não sei se todos entenderam ou sabiam disso, mas depois de 9 anos, enquanto a nossa filha foi aluna aqui no seminário, mas é um caso excepcional porque ela tinha limitações até a 5ª série mesmo, mas todos os nossos filhos fizeram 1 ano do hoje CLD, um filho fez até mestrado em teologia aqui, os outros foram para a faculdade. Tudo que o Roberto falou, apesar de 2 cultos domésticos por dia, nós achávamos importantíssimo nossos filhos terem aquele ano meio de gap year, de transição para a faculdade. Ela estava estudando aqui, mas o coração não foi maleável e a convidaram a sair. Para ela foi uma vergonha muito grande. Ela diz até hoje que ela sentiu que ela causou vergonha para nós e ela anunciou que ela queria voltar para a família dela. Foi a partir daquele momento. Quebrou nossos corações. Choramos por 3, 4 meses, mas eu enchi a Kombi. Ela tinha chegado com uma mochila, saiu com todas as coisas. Ela tinha muita família nas redondezas. Lavrei uma carta falando que ela não queria mais ser a nossa filha, queria voltar para a família de origem e agora era a responsabilidade deles. Um dos dias mais tristes da nossa vida, passamos muita vergonha também em tudo isso, mas Deus nos ensinou muitas lições. Temos contato quase todo dia, mas não é igual hoje como nós gostaríamos, ou não é tudo que gostaríamos que fosse. O que vocês discerniram nessa direção, chamados, se você falar assim, de Deus para trabalhar com famílias? Nós estávamos lembrando recentemente que você olha para trás e vê a mão de Deus orquestrando as coisas. Quando nós éramos noivos na faculdade, uma faculdade evangélica, 1.500 alunos na época, eu acho, e a direção da escola nos convidou para ministrar para namorados da escola sobre um namoro puro, santo, noivado e tudo isso. Nosso ministério começou então 44 anos atrás, quando nós éramos noivos naquela época. Quando nós chegamos aqui, já nos envolvemos com os alunos casados, tinha poucos na época, então já fazíamos alguma coisa. E aos poucos, naturalmente, Deus foi abrindo portas, convite para fazer alguma coisa aqui e ali. Em 1996 começamos o que hoje chama-se Projeto Áquila e Priscila, aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é um programa para os 25, 30 casais, cada vez mais casais vindo para estudar aqui. Então foi evoluindo, como quase todo chamado de Deus em nossa vida. Não era um estalo, visão, sonho, mas pouco a pouco Deus foi abrindo as portas e mostrando esse caminho. Ok, e quais são os erros mais comuns que casais cometem no início do casamento? Eu acho que parar de desenvolver a amizade. Para nós, a amizade é alicerce de um relacionamento, né? Aquela confiança, aquela abertura de compartilhar o seu coração, os seus pensamentos, aquilo que a gente fazia quando estava se conhecendo, aí quando começou a namorar, e daí uma vez que casa, parece que agora então é algo assim, você tem que me amar, nós somos casados para o resto da vida, mas parece que deixa de curtir a amizade, fazer aquelas coisas que vocês gostam de fazer junto, vai um para um lado, um para o outro, e você vê que após muitos anos eles pouco se conhecem, e eu acho que isso é muito triste. Tratamos um pouco nas palestras sobre o que se chama filiocentrismo, deixando os filhos ocuparem um lugar central. Falamos muito, acho que as pessoas até cansam, sobre tempo de sofá, algo que aprendemos no curso de Educação de Filhos, a maneira de Deus, que é um tempo diário, quando os dois chegam em casa, é só para nós dois. Nós fazemos isso à parte, porque com 6 filhos não teríamos paz para falar sobre nada, mas tempo de sofá poderia ser com as crianças brincando, mas esse é o nosso tempo. Então até hoje nós cultivamos
esse tempo diário. Para alguns casais é pôr do sol com chimarrão, outros é tomar um café juntos, mas não uma disciplina, é como o Cooper, corrida, exercício. No início talvez seja difícil, mas logo você cria endorfinas que você precisa daquilo. Então, se nós passarmos até em viagens um dia sem falar com o outro, atualizar sobre as coisas e manter a nossa amizade, é um dia perdido nesse sentido. Eu acho que cultivar a amizade a dois seria a coisa mais importante nesse sentido. Dos livros que vocês escreveram, vocês certamente recebem relatos de como impactou a vida de pessoas. Vocês poderiam compartilhar algum desses relatos, algo que foi marcante na vida de alguém que leu? Nós ouvimos de conversões, até mesmo do livro que parece uma piada, Ideias Criativas para Paparicar Seu Marido, Sua Esposa. A editora já falou para nós de pessoas, porque nós trabalhamos provérbios principalmente e princípios bíblicos, mas quase todos os nossos livros apresentam o Evangelho. Então temos ouvido de várias pessoas nesse sentido, muitos dando testemunho sobre o livro de namoro e noivado, como estudaram antes do casamento, em vários casos. Eu estou esperando receber a ameaça de morte, eu ou Sasha, que pregou aqui na semana passada, porque houve muitos desmanches de relacionamento, porque as pessoas perceberam que não é isso. E tem outros momentos agradáveis, é raro, mas uma amiga chegou dos Estados Unidos ontem, estava no aeroporto de Orlando, anteontem, e encontrou alguém lendo um dos nossos livros. E falou, nós conhecemos, nós somos vizinhos dos autores e tudo isso. Então, você ouve esses relatórios da penetração que a literatura tem e a diferença. Casar é algo muito agradável, tanto dos livros como de conferências. Uma conferência de 20 anos atrás, falando sobre a educação de filhos. E um casal nos apresenta 2 jovens belos, piedosos, e falaram que foram convencidos a ter mais um filho. Quero que você conheça nossa filha, nosso filho, e você vê a diferença. Nós aprendemos isso naquela palestra, naquele livro, e você vê a diferença. Isso traz uma alegria que não tem comparação. Não sei se você lembra disso. Uma pergunta para você, Carlos. Carlos, é certo que em alguns momentos você discorda do seu marido, pastor Davi, certo? Como você conversa com ele sem parecer autoritária e como aconselhar nossos esposos de maneira bíblica? Não tem jeito. É algo que a gente tem que aprender, e quando nós somos recém-casadas, a gente dá muito fora, né? E com o passar do tempo, Deus vai nos moldando, lapidando, e nós vamos aprender. Quando eu tenho que falar alguma coisa, sempre no particular, eu tento falar não como uma acusação. Já chegar como se eu já vi, eu já julguei, já decretei, aqui vem a sentença. Isso não funciona. Porque pode ser que eu entendi errado, pode ser que eu não vi tudo, pode ser que eu não tenha toda a história, o contexto, o que aconteceu. Então eu tento chegar explicando o que eu senti, o que eu entendi, e dando uma chance para ele explicar se foi isso mesmo ou não. E muitas vezes falou, realmente foi isso, e a gente conversa e acaba por aí. E muitas vezes falou, eu entendo como você poderia sentir isso, mas não foi a minha intenção. E daí ele explica que estava por trás e pronto, já acabou. O que poderia ter sido uma discussão se eu tivesse chego já acusando e dando sentença. Então é algo que sempre nós vamos errar, mas a gente erra menos quando chega falando o que eu senti, qual foi a minha interpretação, dando chance para ele explicar ou pelo menos avaliar se foi isso ou não. Ok. Kelson, como é a sua música favorita?
Não, música mesmo. O nome da música. Eu gosto muito dessa música da Bondade de Deus que nós cantamos aqui. Eu gosto muito daquela de 10 mil razões para louvar. Também eu gosto muito daquela música na oração, eu sinto calma. Nós cantamos todas essa semana, eu gosto muito dessas músicas. Tem aqui, uma pessoa fez 2 perguntas, na verdade não são perguntas, são pedidos. A pessoa gostaria de ver você e o Davi cantando uma música juntos. Isso não é tanto nossa praia, não. O problema é, se eu tivesse minha flauta, eu podia tocar flauta. Ele toca piano, seria melhor do que a gente cantando. Especialmente na minha velhice, né? Eu só pego assim 1/8 lá embaixo. Não consigo cantar mais. Vamos tocar a Bondade de Deus e a gente canta todo mundo junto. Pode ser? Boa. Vamos lá. Vocês puxam então, vai lá. Eu ajudo. A letra, desculpa aí. Esse aqui. O pessoal sabe, olha lá, vai lá, só as vozes agora. Vocês hoje têm um ministério com a Palavra da Vida Internacional, onde vocês passam a maior parte do tempo viajando, né? Quantos países vocês já conheceram? Eu acho que é 44. Okay. Cada um, mas países diferentes. A maioria são os mesmos, os que são diferentes foi antes da gente se casar. Uau. Qual desses foi assim, mais marcante para vocês? De ministério, de passeio? Olha um de cada. Eu vou falar de passeio. Islândia. Nós nos encantamos. Eu tinha viajado com tios, com herança do meu avô. Eles iam para a Europa todo ano e decidiram levar a mim e a minha irmã junto com eles, que meus pais eram muito caseiros e não tinham dinheiro mesmo. E nós paramos em Islândia. Eu prometi, embora a minha esposa é extremamente friorenta,
E nós celebramos 40 anos de casamento, indo para a Islândia uma semana com a mesma irmã que 50 anos antes foi. E para quem gosta de natureza, de caminhada, dessas coisas, não tem comparação. A cada 5 minutos, dirigindo ou andando, você encontra cataratas novas, porque tem geleira no meio da ilha que no verão, que chega até 12 graus, derrete, e você vê paisagens de vulcão, de praia, de icebergs e tudo isso num espaço curto de tempo, geysers e tudo mais. Islândia é o lugar que possui nosso coração. E em ministério? É difícil falar porque cada país é muito diferente um do outro, e uma coisa que a gente tem apreciado muito com a Palavra da Vida é a criatividade, a diversificação nos ministérios Palavra da Vida conforme a cultura daquele lugar. Mas eu acho que um país, nós gostamos muito da Ucrânia. Estivemos 4 vezes lá, 2 vezes com a Palavra da Vida, e identificamos muito com o povo de lá. Tivemos uma oportunidade de fazer uma conferência com os pastores batistas do país, e uma outra vez com 2 grupos de pastores também, falando sobre a família. Mas é um povo muito receptivo, e agora muito sofrido. E o Davi recebe quase todo dia um boletim do missionário que era o diretor da Palavra da Vida Ucrânia, que ele tem um ministério agora com os soldados que estão ali bem na frente, e os horrores que eles estão sofrendo, mostrando fotos de mísseis que estão sendo que eles, em cima da propriedade da Palavra da Vida, que eles estão interceptando e tudo mais. Mas é impressionante ver o que mesmo em meio a tudo isso, como Deus está usando o povo evangélico da Ucrânia para impactar o povo lá, e os países ao redor também recebendo os refugiados, e como os evangélicos ucranianos refugiados estão impactando as igrejas dos países vizinhos. Então tem sido, eu acho que é um país que a gente se identifica muito, não sei, a gente gostou bastante. Bem, gente, nós recebemos mais de 110 perguntas para vocês. Não, é um recorde histórico. Nós nunca tivemos tantas perguntas assim. Eu achei você muito sério hoje à noite. Não, mas... eu tive que escolher perguntas aqui, porque muitas perguntas muito, muito boas, e algumas perguntas para mim, que eu não vou responder, não tem nada a ver comigo, né, o programa aqui. Mas a gente vai terminar com uma pergunta que também é um pedido, né? Vocês poderiam fazer uma declaração de amor em inglês um para o outro? Música, por favor. Um costume, pelo menos na época das cartas e outras coisas, foi sinalizar no final uma simples sigla AMLA, que significa em inglês All My Love Always. Davi. All My Love Always. Tua vez. Aumenta a frase. Vamos lá. Uma frase só, então, é isso que eu quis dizer. Você não uma sabe frase que só. ela não gosta de correr elegante, não gosta de declamações de não amor. Não gosta de receber flor, não gosta de receber nada dessas flor, coisas. gente. Eu sou romântico, pois é desperdiçado, mas econômico também. Então... Pode ser mais tem que uma frase, né? Tem que ser em inglês. Ai, é estranho falar inglês, eu falei de tudo com você. I appreciate your friendship, your leadership, and your
integrity and leading our home and our marriage, our family, and I love you always. Podia chamar o Simonete para traduzir. Não. Gente, com isso nós encerramos o Café com Café de hoje à noite. Uma salva de palmas para o Obrigado, Gerson. Obrigado, Davi. E a gente vai tirar a clássica foto aqui, por favor, João Marcos, Braulio, a equipe de mídia está aqui. Essa tá gravando. Está gravando? Então, ok. Vamos lá.